Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Nota: eu já vou explicar uma coisinha aqui no começo do vídeo, para não ficar confuso depois. Bem, o Toji aqui para eles vai ser chamar Isashi Midoriya, que vai ser exatamente o pai do Izuku. E outro detalhe, como no vídeo também vai aparecer a Maki, ela no caso vai ser chamada de Izumi Midoriya, que vai ser a irmã do Izuku, praticamente a tia do Dark. E por que eu botei a Maki e o Toji como pai é filha e não como sobrinha e tio? Bom, porque como eu já fiz também o Toji sendo o pai do Izuku, então eu decidi colocar assim para ser mais coerente. Bom, espero que relevem. Então vamos para a reação. Ah, é claro, mais uma coisa, o link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição do vídeo, assim como a foto do canal do criador vai estar passando nos minutos finais da reação. Ah, e como sempre eu tenho que deixar isso declarado, tudo que for dito aqui ou mencionado aqui não passa apenas de pura ficção, então não leve tudo que for dito aqui ou mencionado aqui a sério. Fim de nota. No momento eu já me encontro na sala de cinema, com todos olhando para mim, então eu falei. Bem, hoje por mais que eu queria que fosse a continuação dos raps do Sonic, mas como eu tô trazendo diariamente isso, todo logo de uma vez, eu decidi pisar um pouco no freio e trazer algo diferente para vocês. O que vocês vão ver hoje vai ser relacionado ao vovô, aí um detalhezinho vovóico que vai ser demonstrado aqui vai ser sobre o vovô, então literalmente talvez você e o Izuku fiquem surpresas por verem ele novamente na tela pela primeira vez. O Izuku vai ver ele realmente, mas eu tenho uma coisa a declarar: você, vovó, nesse mundo teve além do Izuku mais duas crianças, ou melhor dizendo, teve duas filhas também, uma conhecida como Izumi Midoriya e a outra conhecido como Mai Midoriya. Bom, eu vou explicar mais detalhadamente quando as duas forem apresentadas, ou melhor dizendo, uma delas, porque na reação de hoje vai aparecer a Izumi e o vovô, mas depois eu explico sobre a outra. Agora preste atenção na tela porque a reação irá dar início. Todos então se sentaram em seus devidos lugares e prestarem uma atenção na tela. Na segunda temporada de Jujutsu Kaisen conhecemos o homem Toji Fushiguro, pai do nosso querido Megumi, que dá um trabalho enorme tanto para o Gojo quanto para o Geto, quando os dois ainda eram estudantes. Junto a ele, também temos a sua sobrinha Maki Zenin, que ficou absurdamente poderosa depois do sacrifício da sua irmã Mai, e com isso foi capaz de exterminar todo o seu próprio clã. Dois personagens extremamente poderosos e que têm não só as suas linhagens em comum, mas uma característica muito rara no universo de Jujutsu, que é a chamada restrição celestial, que justifica a força que eles têm mesmo sem possuírem energia amaldiçoada. No momento a tela pausou foi quando um portal se abriu e um ser desconhecido atravessou, aparecendo na frente de todos. A entidade que apareceu tinha um aspecto mais animalesco, como uma raposa, mas como traje estranho. Foi eu que pensavam todos que viram ele aparecer. No momento eu falei: espero que o caminho para cá não tenha sido tão difícil de encontrar. Wilson. Otsutsuki. Wilson. Otsutsuki. Não esperava que você fosse me chamar para cá. Fiquei surpreso quando um dos seus portais apareceu na minha residência e uma carta de indicação apareceu logo depois. Bem, a ideia foi sua de fazer eles reagirem ao Toji, nada mais justo do que você participar dessa reação também, afinal de contas você que deu a ideia, então literalmente também é justo você também participar dessa reação. Quase que eu esquecendo de apresentá-lo para todos aqui, afinal é uma falta de educação não apresentar alguém quando aparece por aqui. Bom, você já deve conhecer todo mundo por aqui, mas ninguém daqui conhece você, então deixa eu apresentar você para eles. Bom, todos eu apresento outro deus da destruição, no caso pelo menos esse é o avatar dele, já que afinal entidades também podem assumir qualquer tipo de forma, física ou não física também. Esse é o Wilson Otsutsuki. Então o próprio mencionado fez uma reverência para todos. Wilson Otsutsuki.
Bem como na própria reação já foi explicado sobre a restrição celestial, então podemos continuar a reação. Afinal, não tem nada muito importante para me ensinar por enquanto, então podemos continuar. Então todos ouviram ele, então prestaram atenção de volta na tela. E hoje a gente vai entender esse conceito tão importante dentro da obra e como ele se aplica em cada um dos casos que foi mostrado e que pode acabar deixando muita gente confusa. Esse vai ser um daqueles vídeos cabeça onde a gente vai entrar a fundo no universo de Jujutsu, e se você gosta de vídeos como esse, saiba que tem uma playlist exclusiva dedicada a vários vídeos do universo de Jujutsu, investigando a fundo vários e vários temas super interessantes, inclusive sobre a Maki e sobre o Toji também. Depois eu vou linkar eles no final desse vídeo. Então, se você não for inscrito, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo. Agora que a gente tá na fase final do mangá de Jujutsu, eu tenho trazido vários e vários vídeos atualizando vocês sobre o que tem acontecido. Então, para você não ficar de fora, lembre de conferir a sua inscrição no canal e bora lá. A primeira coisa que é importante esclarecer é que a restrição celestial é um fenômeno que surge desde o nascimento de um feiticeiro e que restringe o nível de energia amaldiçoada desse feiticeiro em troca do aprimoramento físico da pessoa, podendo ser tanto uma diminuição parcial da energia amaldiçoada, como no caso da Maki, ou uma anulação completa da energia amaldiçoada, como no caso do Toji, onde quanto maior o nível de restrição do nível de energia do feiticeiro, mais forte fisicamente a pessoa se torna. A gente vai destrinchar melhor eles dois daqui a pouco, mas por mais que o Toji e a Maki sejam os casos mais famosos na série, por ter inclusive ficado extremamente fortes mesmo sem energia, a restrição celestial também pode seguir o caminho contrário. Um feiticeiro também pode nascer com um físico extremamente fraco em troca de ter uma quantidade absurda de energia amaldiçoada, sempre seguindo a clássica regra, da troca equivalente, como é o caso aqui do Kokichi Muta, que a gente vai falar primeiro. Esse cara, o Kokichi Muta, faz a sua primeira aparição na primeira temporada durante o arco do torneio com a escola de Kyoto, e ele também é um caso de restrição celestial, por mais que talvez não tenha ficado muito claro. Esse Kokichi era um dos estudantes da escola de Kyoto e tem essa aparência bizarra com um corpo magro, completamente enfaixado, sem parte de um dos braços e sem o movimento das pernas. Ele não podia, inclusive, sequer ficar exposto ao sol de maneira nenhuma e por isso ficou escondido o tempo inteiro durante o torneio. Ou seja, só com isso a gente pode ver que a restrição celestial pode ir para os dois extremos. O seu corpo ele pode ficar quase invencível, como é o caso da Maki e do Toji, ou pode ficar praticamente inútil. Então nem sempre acaba sendo uma coisa boa, já que o sonho do Kokichi, por exemplo, era poder interagir com seus colegas da escola de maneira normal, mas ele era impossibilitado por conta disso. Mas, por outro lado, esse cara tem uma quantidade absurda de energia amaldiçoada capaz de cobrir o Japão inteiro. Olha só o nível do cara, E ainda capaz de controlar várias marionetes num raio de alcance muito grande, sendo a sua marionete mais famosa o Mekamaru, que eu sei que vocês vão lembrar por causa do seu visual e também por ter feito uma participação interessante e relevante durante o arco. Agora, já no arco de Shibuya, bem mais tempo depois, o Kokichi ele consegue regenerar completamente o seu corpo e inclusive ele tem uma aparência até bem bonitona, e o responsável por isso foi o Mahito. O que acontece é que eles dois chegam a se enfrentar e depois fazem um acordo onde o Mahito usaria a sua habilidade de transfiguração para remodelar o corpo do Kokichi em troca do Kokichi vazar informações para ele. Agora falando sobre o Toji Zenin, que é exatamente o caso contrário do Kokichi e por isso um dos mais simples de entender também, vamos lá. O Toji a gente sabe que é o pai do Megumi, que nasceu e cresceu dentro do clã Zenin, mas por ter nascido com zero, absolutamente zero, de energia amaldiçoada, sempre foi extremamente hostilizado pelo resto da família. Isso porque, para quem não lembra, o clã Zenin são os mais radicais e os que mais se importam com técnicas amaldiçoadas. Eles se consolidaram fazendo com que diversas técnicas fortes estivessem dentro da linhagem dos seus membros, fazendo com que aqueles que nascessem sem técnicas fossem marginalizados dentro do próprio clã, mesmo que possuíssem laços sanguíneos importantes. Agora, imagina só como o Toji
foi tratado, já que além dele não ter uma técnica inata, ele não possuía nem sequer energia amaldiçoada para começo de conversa. O fato dele ter nascido com um físico absurdo foi simplesmente irrelevante para eles nesse contexto. Inclusive, quando criança, o Toad ele chega a ser trancado, numa sala lotada de maldições e deixado para morrer, e foi isso que lhe deu aquela cicatriz que ele tem perto da boca. Ele foi, durante toda a sua vida, tratado como lixo pelo alto escalão da feitiçaria, e quando se casou, ele herdou o sobrenome da sua esposa, Fushiguro, se desassociando totalmente do Zenin, e juntos eles tiveram um filho que a gente sabe que foi o Megumi. Agora, é claro que um fator que foi fundamental para o Toad ele ser tão problemático, em batalha para o Gojo e para o Geto são os seus equipamentos, O Toad ele sempre anda primeiro com um espírito amaldiçoado como pet ao redor do seu pescoço, como se fosse um cachecol, onde ele consegue guardar dentro da boca daquele espírito ferramentas amaldiçoadas poderosas, como uma adaga capaz de anular qualquer técnica amaldiçoada e com isso podendo até mesmo ultrapassar a barreira do infinito do Gojo, sendo essa a ferramenta mais roubada dele, junto de algumas outras que ele também tem. Nunca foi dito onde ele conseguiu essas ferramentas, mas o mais provável é que ele tenha pego no arsenal da própria família Zenin. Afinal, por mais que ele tenha se desassociado, ele ainda fazia parte da família, então talvez de alguma forma ele tenha conseguido acesso àquele arsenal. É pelo menos a opção mais viável. Mas ainda assim, isso não tira os méritos do homem em conseguir arquitetar um plano para enganar a dupla de feiticeiros, conseguir combinar as suas ferramentas da melhor forma possível e ainda abusar dos seus atributos físicos ao máximo, tendo seus 5 sentidos extremamente apurados e com isso sendo capaz de ver espíritos amaldiçoados como o que ele próprio usa, por exemplo, ao redor do pescoço como um suporte. O homem sim merece o respeito que ele... Dabi. E eu tava achando que eu tinha uma vida miserável, cara, desde o momento que o cara nasceu. Sim, essa tal energia amaldiçoada, o cara foi tratado como um lixo pela própria família, pelo próprio clã dele, literalmente. Jogaram ele para se alimentar dessas tais maldições. E o cara saiu vivo apenas com um ferimento no rosto. O cara é realmente um monstro. Shigaraki. Se esse é realmente o pai dele, eu realmente não quero mais ser vilão se eu tiver que encarar uma monstruosidade dessa. Se esse cara realmente tivesse na nossa cidade, meu amigo, eu acho que se esse cara fosse um herói, eu acho que nenhum vilão sairia de casa. Se esse cara tivesse nas ruas, porque no caso se soubessem pelo menos do pingo de informação e a gente tá recebendo, nesse momento eu acho que ninguém sairia de casa nem de manhã, de tarde ou de noite, eu acho se trancaria em casa. Alforone. Por que o meu corpo não para de tremer? Ele é só um homem, não tem nenhum tipo de poder, então por que eu não paro de tremer? Eu sei muito bem do que esse homem é capaz. E no universo dele ele causou uma baita destruição só por ver esse garoto de cabelo verde morto em sua frente. Mas por que eu de todos eu sou o maior vilão desse universo? Por que eu tô tremendo de medo só por ver o rosto desse homem? Almighty. O pai do jovem Midoriya é realmente impressionante. Por mais que seja um vilão, ele é impressionante em suas habilidades físicas e também em suas habilidades com armas brancas e armas de fogo, já que foram mencionadas também nessa reação que ele usou uma arma de fogo. Kaminari. Isso é realmente impressionante de tudo que essa tal restrição celestial pode fazer com o corpo do usuário. Ela pode dar muita força física para o usuário, mas também pode dar muita energia amaldiçoada. Mas também, como foi dito, isso é uma faca de 2 gumes. Você pode ter muita força física, mas era uma energia amaldiçoada. E no outro caso você pode ter muita energia amaldiçoada, mas 0 força física. Isso é literalmente uma faca de 2 gumes. Eu sou burro e não entendo muitas coisas, mas isso é bem facinho de entender. Nota: eu botei um pouco de inteligência na cabeça dele, porque senão eu não gostaria de ver um personagem com um grande potencial como ele agindo feito um jumento. Fim de nota. Katsuma. A força do pai do Midoriya é impressionante e a velocidade nem posso ver direito. Ele se movendo daquela forma que foi demonstrado na reação dele, parece que por mais que ele tenha tido essa tal restrição, ele não para de treinar seu próprio corpo. E por mais que seja literalmente um assassino de aluguel, ele literalmente sabe muito bem o que tá fazendo. Isso é uma lástima, porque eu queria ver ele como herói como seria, mas ele sendo assim como demonstrado na reação, aí no caso eu até entendo um pouco da razão de ter se tornado assim. Bakugou.
Por quanto tempo a gente vai ter que ver o pai desse fracote? Eu não quero mais olhar para a cara desse fracote e nem a cara do velho dele. Ele é fraco que nem esse fracote aqui. Se não fosse pelo menos pelo filho dele aqui, eu já teria facilmente quebrado ele na porrada. Faz tempo que nem eu fiz na primeira vez. Só tá confiante desse jeito porque tá com seu filho extremamente poderoso do seu lado. Olha, até que eu tava gostando do silêncio, mas teve que voltar com a sua ignorância. Bom, já que você pensa tanto no meu pai, que tal você em outra realidade não ficar com ele? Afinal, não para de falar do nome do meu pai a todo momento. E olha que existe realmente uma realidade onde você e meu pai ficaram juntos. Todos nesse momento ficaram surpresos e de boca aberta quando ouviram essa informação, e literalmente não esperavam que o Dark fosse falar esse tipo de coisa. Que foi porque estão com essas caras em branco? Afinal, eu já mencionei que existe uma realidade dessas e também é da realidade Izuku vilão, pelo menos uma linha alternativa diferente da principal dos Izuku vilão. Bom, isso vai ficar para outro momento. Bom, enfim, prestem atenção na tela, porque agora vai ser mencionado sobre a Izumi, que é irmã do Izuku. Todos então, no caso, prestaram atenção na tela para ver como seria a irmã do parcial da sua energia amaldiçoada, e depois que sua irmã Mai morre, ela passa a ter uma restrição quase que completa da sua energia e assim aumentando ainda mais os seus atributos físicos. Mas contextualizando a Maki, ela lá no começo da história a gente vê que ela possui uma quantidade muito baixa de energia até para os padrões de não feiticeiros, ao ponto dela precisar usar aqueles óculos dela, que se tornaram a sua marca inclusive, né, que são uma ferramenta amaldiçoada para ela conseguir ver espíritos amaldiçoados, assim como ela usa, né, várias outras ferramentas para conseguir se equiparar a outros feiticeiros em combate. E assim como o Toji, a Maki também rejeita o seu sobrenome e tem uma frustração muito grande quanto à sua origem. Ela e a Mai, inclusive, são sobrinhas do próprio Toji, né? Fica aí a curiosidade. E falando na Mai, diferente da sua irmã gêmea, ela tinha uma quantidade muito grande de energia por outro lado. E o que acontece no caso delas é que, em Jujutsu Kaisen, gêmeos monozigóticos como elas são retratados como um único indivíduo. Então, tanto a Maki quanto a Mai estavam ligadas uma à outra, e a Mai percebeu isso e quis se sacrificar para que a Maki pudesse evoluir e ficar ainda mais forte. Como assim? Agora começa a anotar aí que agora sim vem a explicação central para quem não entendeu o que aconteceu com a Maki. Vamos lá. Imagina que tanto a Maki quanto a Mai são como um único corpo. Sendo assim, as suas energias acabam se somando, ou seja, por mais que a Maki tivesse pouquíssima energia nela própria, a restrição celestial também considera a energia da Mai como sendo parte da equação. Então, se do lado da Mai ainda existia uma quantidade grande de energia, a Maki não podia ter um físico muito mais forte do que o que ela já tinha. Mas com a Mai se sacrificando, a quantidade de energia somada delas duas fica praticamente zerada, já que era a energia da Mai que tinha uma expressividade maior. Então, extinguindo a energia da Mai, só o que resta de energia é o que a própria Maki já tinha, que era praticamente zero. Então a troca equivalente aqui surte efeito nesse momento, com a barra de energia somada delas duas quase se zerando, já que a Mai acabou morrendo, e os atributos físicos da Maki subindo até o talo, o que foi suficiente, né, pra gente ver ela sendo comparada diretamente com o próprio Toji Zenin. Agora você pode até imaginar o contrário, por exemplo, se a Maki tivesse se sacrificado, aí, nesse caso, a gente teria o caminho inverso, já que a Maki tinha atributos físicos muito bons. Caso ela viesse a morrer, o que aconteceria seria a sua irmã gêmea Mai atingir um nível ainda maior de energia amaldiçoada. Ah, mas não teria como a Mai no caso, ficar forte fisicamente, assim como a Maki?
não porque a Maki já era quem tinha a maior proeza física desde nascença, enquanto a Mai nasceu com a proeza energética. Elas já nasceram cada uma com o seu talento natural, e quando essa proeza de uma das duas desaparece, a proeza da outra só aumenta, porque são inversamente proporcionais. Se uma tem muito e a outra tem pouca, e aí, no caso, a que tem muito acaba morrendo, a que tinha talento na outra coisa acaba tendo ainda mais talento naquilo. Agora, uma dúvida que muita gente pode ter em relação à restrição celestial é se essa é uma condição imposta por alguém, se ela aparece aleatoriamente desde o nascimento da pessoa. Como é que acontece exatamente esse fenômeno? Parece estranho, né? Quando você pensa que o Toad foi alguém que nasceu com essa restrição e apenas uma geração depois, as irmãs Maki e Mai, que também fazem parte do clã Zenin, também nasceram com essa mesma restrição, ainda mais considerando a importância que é dada à herança genética em Jujutsu. Então, será que isso é um fator hereditário presente dentro do clã, por exemplo? Olha, realmente foi uma coincidência e tanto isso, mas vale lembrar que o Toad, ele foi o primeiro registro dentro da família Zenin a nascer com essa condição, pelo menos até onde a gente sabe, né? Então, se ele tivesse herdado isso de alguém, por exemplo, não faria sentido terem dito que ele foi o primeiro caso conhecido na família. Poderiam ter citado outros casos que vieram antes dele. E vale lembrar também do Kokichi, mais uma vez aqui, né? Que pertence a uma outra família completamente distinta, e essa outra família sendo uma família de não feiticeiros. Então, não teria de quem ele ter herdado toda aquela energia amaldiçoada dele, por exemplo. Então, a resposta mais sensata é que seja realmente um caso divino, um acaso divino, assim como o próprio nome diz. O termo restrição celestial, se a gente fosse traduzir literalmente, seria pacto amaldiçoado dado pelos céus, né? Pegando da tradução literal do japonês. E claro que, sendo um fenômeno raro e aleatório, fica na mão do autor decidir, né? De forma completamente arbitrária, quem nasce ou não com essa condição. Nesse caso, coincidiu de serem alguns membros ali da família Zenin. E outra coisa, até onde a gente sabe, também não existe nenhuma forma de adquirir essa condição. Ou você nasce com ela, ou você não nasce, né? Caso isso fosse algo replicável, não seria mais considerado uma restrição divina, né? Uma restrição celestial que veio dos céus, e a gente já teria um monte de casos espalhados por aí. Mas não, até o momento a gente só viu 3 únicos casos como esse. Beleza, galera? Nesse vídeo eu tentei resumir um pouco do caso do Toad, um pouco do caso da Maki, que são os mais importantes, e a gente aproveitou para falar um pouco também do Kokichi, mas, como eu falei no começo do vídeo, eu tenho um vídeo dedicado tanto para a Maki, narrando como foi toda essa trajetória para que ela evoluísse da forma como aconteceu, e também a história do Toad, que a gente vê no flashback do Gojo também, que eu narro toda a história dele. Também vocês podem ver esses vídeos que vão aparecer na tela agora, se você quiser entrar ainda mais a fundo em Jujutsu Kaisen. Beleza? Lembra mais uma vez de conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado. Vejo vocês na próxima. Tchau. Bom, eu acho que já é justo eu trazer eles também para cá, afinal de contas, já que eu trouxe meus irmãos, também é justo eu trazer eles para cá. Agora que eu não tenho mais restrições nos meus portais, então eu posso trazer os 3 de uma vez. Aí só um aviso, Bakugou, é melhor manter essa sua boca fechada e não deixar o meu avô irritado, porque pode ser que role que ele acabe atacando você no momento que vê a sua cara ou ouvir sua voz, e isso também implica com as minhas tias, então pode ser que no caso você não saia vivo dessa vez. E isso não é ameaça, isso sim é um aviso, não faça nenhum tipo de estupidez. No momento eu estalei meus dedos, criando 3 portais de uma vez só, então os 3 mencionados que eu mencionei no caso apareceram na frente de todos. Isashi/Toji. Onde é que eu estou não parece ser o pós-vida, parece ser uma sala de cinema, e pela mirada do olhar de todos então eu já devo estar pelo menos no inferno, afinal, já que vocês estão aqui, deve ser aqui onde eu estou. No caso não é aqui, não é o inferno, nem o céu, nem o paraíso. Você está em outro espaço, em uma linha no meio do seu universo, e do deles, no caso eles são outras pessoas, não são as pessoas que você conhece. Isashi/Toji. E quem seria você, por acaso é o dono dessa habitação de cinema? Bom, não estou sentindo nenhum pingo de intenção assassina vindo de você, então suponho que você foi que me trouxe para cá, não é, garoto?
Acertou, eu que te trouxe para cá só para você ver duas pessoas que queriam te ver e no caso queriam ver elas também no caso. Eu apontei para a Izumi e também para Maio. No momento a própria Inko não se aguentou, então correu para todos os três. Então no momento ele já notou a presença dela, só que não esperava o que iria o abraçar, então ela abraçou com força, então ele retribuiu o abraço abraçando ela de volta. Então as duas que estavam ao lado dele também se juntaram a esse abraço abraçando sua mãe literalmente também. Só que no momento Izuku chegou perto dos quatro, então os três ficaram surpresos por ver não só seu filho, mas também seu irmão vivo na frente deles, então também os três o abraçado fortemente. Wilson. Otsutsuki. Aí Dark, vou indo nessa, obrigado por ter me chamado para essa reação, por mais que eu gostaria de ver o que se passaria. Logo depois eu tenho coisas para fazer, mas se precisar de alguma coisa não hesite em pedir ou me chamar. A mesma coisa eu digo para você, se precisar de alguma coisa ou de alguma ajuda literalmente não hesite em pedir. Obrigado por ter aparecido e no caso espero que você tenha se divertido nessa reação, por mais que eu imagino que só a diversão violenta que vai acontecer agora. Wilson. Otsutsuki, bom, eu imagino que no caso você não vai impedir do Isashi espancar o Bakugou, certo? Exatamente, bom, eu sei muito bem que no momento que o cabeça de bomba literalmente fala alguma coisa e ele ouvir, o primeiro instinto que ele vai ter é de literalmente surrado até não sobrar nada, então literalmente eu não vou fazer nada, afinal de contas já é um castigo para o Bakugou por tudo que ele já fez com Izuku. Wilson. Otsutsuki. No caso tu tá pensando em fazer alguma coisa com os amigos do colegial fundamental do Izuku? Bom, por enquanto eu não estou pensando em fazer nada, mas quem sabe em algum momento eu posso trazer eles para cá só para ver o que a pessoa que lhes bulinava antes se tornou do grande herói ou anti-herói do que ele se tornou logo depois de tudo que aconteceu. Wilson. Otsutsuki. Bom, então vou indo nessa e novamente muito obrigado pela sua indicação, por eu ter aparecido nessa reação de hoje. Que é isso, foi você que deu a ideia de eu fazer essa reação, então literalmente nada mais justo do que eu te chamar para fazer essa reação também. No momento Wilson. Otsutsuki criou um portal, então atravessou literalmente, voltando para seu devido mundo. No momento eu me virei para ver os traidores, os heróis e os vilões, e no momento que eu me virei eu já vi a cena do Isashi indo para cima do Bakugou. Eu no momento só instalei meus dedos criando uma barreira de proteção ao redor do corpo do Bakugou. Com licença, no caso eu não permiti que vocês dois lutassem aqui, afinal aqui tem crianças, então no caso não façam nenhum tipo de bagunça, porque como essa sala foi atualmente modelada para só as reações, ela não foi feita para batalhas, então eu peço que os dois se contenham à vontade de se matar, ou melhor dizendo, o vovô Isashi contenha a sua vontade de matá-lo, porque não vale a pena no momento. Isashi. Está bem, você é muito diferente da sua mãe e do seu pai, garoto, literalmente. Se não fosse pela sua mãe Bakugou que me pediu no meu universo para mim não fazer nada com você, se não fosse pelo pedido dela eu já teria arrancado sua cabeça fora há muito tempo atrás, mas aqui é outro caso, você só tá sendo salvo pelo meu neto. Epa, calma aí, eu não vou impedir você de fazer o que quer com ele, só peço que não faça aqui na habitação de cinema, porque aqui é só a habitação onde eu demonstro outros universos para eles, então se quiser fazer isso faça na habitação de treinamento ou na arena, que o mapa está aí, é só seguir o mapa que eu entregar para você e você pode fazer o que quiser logo depois. Bom, enfim, todos agora podem retornar para suas habitações, porque enfim chegamos a mais um fim de mais uma reação. Então podem retornar para suas habitações, porque no caso amanhã logo terão a reação de Sonic 3. No momento todos já foram para suas habitações e os novos recém-chegados eu já fiz de antemão suas habitações, então os novos recém-chegados já foram para suas habitações. Bom, meus espectadores, espero que vocês tenham gostado dessa reação de hoje, reforçando novamente o que eu falei no início do vídeo. O link do canal do criador e do vídeo original vai estar na descrição. Bom, eu vejo vocês na próxima reação e espero que vocês tenham curtido essa reação, então até a próxima. Fim. Eu não serei derrotado.
Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.